Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre duas instituições, duas manifestações, dois fenômenos sociais e político-pedagógicos da relação escolar, que é o conselho de classe e a gestão escolar. Essa gestão ela é atravessada pela gestão pública, responsável suprema, eu diria nessas palavras, não suprema no sentido imperativo, mas suprema no sentido teoricamente democrático, porque existe a comunidade escolar que também interfere, ou deveria talvez interferir ainda mais, ou às vezes de forma mais assertiva no dia a dia da escola. Mas o conselho de classe e a gestão escolar são dois fenômenos sociais e políticos importantes, porém eles precisam ser melhor equacionados. E hoje, particularmente, eu estou chegando do conselho de classes do Colégio Nova Alvorada, aqui em Belfor Roxo, impressionado, porque como é o primeiro conselho de classe que eu estou tendo, parece que eu estou chegando na escola agora, porque eu trabalho em 9 escolas. Ou seja, essas 9 escolas que eu trabalho, eu tenho muitas e muitas turmas, então é muito complicado, é quase impossível que eu faça uma dedicação integral em uma escola. Então eu procuro produzir ao máximo na sala de aula, apresentando durante a aula os conteúdos e costumo aqui gravar para que todos tenham também contato, um contato mais democrático com aquilo que eu produzo. Mas eu estou muito impressionado com a guinada que o Colégio Nova Alvorada está buscando fazer diante de uma realidade que parece que é contra a escola, sobretudo contra a escola pública. A reforma do ensino médio veio para, não se iludam, ela veio para sucatear a qualidade da educação pública, porque toda vez que nós produzimos, que nós entregamos para os nossos jovens matérias que não têm uma bibliografia, é tapiação. O que rola por aí é tapiação, não existe uma bibliografia para o que rola por aí. A ação está em suas mãos, não há uma bibliografia madura ou amadurecida para essas coisas, como há em filosofia, como há em sociologia, como há em história, como há em matemática. Porque o conhecimento, para ser amadurecido de forma consistente, ele precisa caminhar para lugares específicos. Por exemplo, uma pessoa entra numa graduação, ela estuda, ela tem uma formação geral sobre aquela graduação. Quando ela vai se especializando, ela vai concentrando o ensino dentro de áreas específicas, até estudar, muitas das vezes, em biologia, sobre uma semente. E a pessoa se torna mestra, doutora, PhD, nos efeitos daquela semente. Então, quando o conhecimento é pulverizado, o que rola por aí, o que rola por aqui, isso é para tapear. Porque quando ele é pulverizado, ele não se torna um ensino consistente. A não ser que essas matérias humanas, por exemplo, projeto de vida, fossem incluídas nas matérias tradicionais que já tínhamos, né? Cidadania, direitos humanos. Isso já existe em sociologia. Então, as ciências humanas já trazem esses conceitos. Então, a reforma do ensino médio veio para sucatear. Mas eu me sinto orgulhoso de estar no Colégio Nova Alvorada pela tentativa, pela busca que a equipe está fazendo no sentido de dar ao nosso aluno uma oportunidade de levar um pouco mais a sério o conhecimento
tornando as avaliações mais consistentes, mais densas. E eu quero aqui destacar, né, os nomes das pessoas desse colégio. O diretor Daniel, uma vez o Daniel me chamou e ele falou comigo para que eu não fosse com umas calças rasgadas que eu tinha, umas calças um tanto quanto estilosas, e eu já estava injuriado, porque eu sabia que as pessoas me chamariam por causa daquilo. Eu falei, vou chegar lá e vou falar que eu tenho esse direito. Quando o Daniel começou a conversar comigo, tá bom, Daniel. Ele fala com uma educação, com um jeito de nos tratar, e ele me desmontou. Daniel me desmontou. Daniel é aquela simpatia, aquela pessoa que tem um trato muito especial, muito excelente para lidar com as questões da escola e, sobretudo, com nós professores. A Michele, que é a vice-diretora, sempre muito cordata e sempre muito atenciosa na última avaliação que eu tive que entregar, né? Ela fez questão de... Eu falei que não daria para eu fazer o cabeçalho, eu estava com mais dificuldade. Ela falou, não, manda as questões, o cabeçalho eu mando. A Elza, que é a coordenadora pedagógica, com um intercurso entre os alunos que nós não tínhamos até há pouco tempo atrás, e o efeito disso está sendo muito positivo. A Estela, eu tenho orgulho de trabalhar com a Estela. Eu sou o professor que mais toma esporro da Estela. Toda hora, ela não pode me ver que ela me dá um esporro, e eu não consigo. Como é que eu vou brigar com a Estela? Como é que eu vou responder a Estela? Sem condições. A Lenita, uma das secretárias da escola também, sempre muito pontual, às vezes nos cobrar algumas coisas, alguns documentos com uma certa insistência. Lenita, eu vou levar, hein? Espera no Senhor, porque eu vou levar, né? Muito embora, não sei, será que Deus ouve oração de professor? Tem gente que já está na dúvida em relação a isso. E o João que faz parte do apoio. O João sempre quando me vê, sabe que eu gosto de Coca-Cola, ele sempre fala, professor, hoje tem Coca-Cola, hein? Hoje teve Coca-Cola, né? E as meninas da cozinha, a comida. E a comida das meninas da cozinha, das senhoras da cozinha. Eu, infelizmente, não vou lembrar o nome de todas essas pessoas, porque a minha mente tem algumas limitações, a mais, inclusive. Mas a comida de hoje, olha, eu não vou mais decidi, eu vou ficar no Colégio Nova Alvorada para sempre. E no dia que eles me derem o nada consta, porque não tem vaga, mas eu não vou sair do Nova Alvorada, porque eu gosto da comida do Nova Alvorada. Então, gente, o trabalho está sendo feito no sentido de tornar as avaliações um pouco mais densas, um pouco mais conteudistas, e o resultado, pelo que nós podemos perceber, está sendo muito bom num primeiro momento. Evidentemente que os frutos desse trabalho nós vamos colher só daqui a alguns anos, só daqui a 3, 4, 5, 6 anos, porque tem que começar lá dos pequenininhos. E na minha modestíssima, a escola pública tem que se envolver com um objetivo: colocar nossos alunos nas melhores universidades públicas. Estávamos já conseguindo um resultado nesse sentido. Os alunos da escola pública nas universidades públicas já era a maioria. Quando entrou o Temer, o que ele fez? Reforma do ensino médio. Ou deforma do ensino médio. Porque assim quando a Dilma saiu, reforma do ensino médio. Tá claro, gente. Antes que o PT volte, vamos foder, né? Desculpa a palavra, vamos foder o ensino médio? Antes que o PT volte. Então foi a primeira ação do Temer, propor a reforma do ensino médio, para transformar o ensino médio nessa pulverização de saberes
de uma série de matérias que não valem nota. Sequer valem nota. Então, a primeira ação do governo Temer foi mexer nisso, porque a gente, às vezes, acha que as coisas que são construídas a longo prazo não têm valor. Mas nós já estávamos fazendo uma construção importante a longo prazo. Os ricos perceberam, a elite percebeu, nós é que não estávamos percebendo o que nós estávamos fazendo. Que às vezes nem nós percebemos. E nós estávamos colocando alunos do ensino médio nas universidades públicas e nós já éramos a maioria. Ou seja, o mínimo de conhecimento filosófico que você dá para um aluno, aquilo gera efeitos na consciência coletiva sem que a gente perceba. E como a gente não percebe, a impressão que dá é que não estava acontecendo nada, mas estava acontecendo. Aí, como a elite percebe coisas que às vezes nós não percebemos, a elite pensou que a maioria de alunos da escola pública, na universidade pública, não. Vamos cortar as asinhas dele, vamos fazer a reforma do ensino médio. Então a gestão pública interfere na escola. Por isso que o tema desse vídeo é conselho de classe e gestão pública. Porque por mais que a escola seja pública, ali no ambiente escolar, às vezes no conselho de classe, nós agimos como se o ambiente escolar fosse um ambiente privado, né? Porque a gente tem uma tradição de que a escola é a extensão do lar, é a extensão da casa. Então os professores ainda são chamados de tio, de tias, por algumas faixas etárias da escola, porque é como se a escola fosse a extensão da casa. E tudo que acontece na escola é como se fosse do âmbito privado. Então, evidentemente, no conselho de classe, precisamos tratar de coisas específicas do dia a dia das escolas, que aparentemente parecem que são privadas, mas não são. São coisas do interesse público. Mas, no Brasil, há uma interferência, há uma relação vertical da gestão pública com a escola. A escola está sempre desabastecida de profissionais, mas para mandar parece que tem muita gente nas metropolitanas da vida dando ordens. Por que muita dessa gente não vai para a escola para ajudar na inspetoria, para ajudar na manutenção do dia a dia, das condições do dia a dia da escola? Não, mas é um montão de gente que não conhece o dia a dia da escola, dando ordem de cima para baixo. Isso eu vejo de fora, e esse é o testemunho também de muitos e muitos diretores, inclusive nos próprios conselhos de classe. E há, no Brasil, uma superação da gestão sobre o pedagógico. A gente vai, eu já falei sobre isso, uma vez eu estava na Metropolitana, que eu faço parte, cheguei lá e alguém me ofereceu café na cozinha. Uma das pessoas que trabalham ali no secretariado falou: dá café para esse crioulo nada. Ou seja, eu sou um crioulo que estava ali tomando café de graça, eu não sou um professor. Será que um médico seria tratado assim? Né? Será que um juiz seria tratado assim? Dá café para esse crioulo, não. Aí eu precisava de alguns documentos para levar para uma escola que, por razões de força maior, ainda não tinha conseguido chegar. E aí a menina gritou lá de dentro: vai trabalhar, professor. Como se eu não quisesse trabalhar. Porque há uma superação da gestão sobre o pedagógico. Por isso, gestão e conselho de classe é o tema. Então, quem trabalha na gestão, quem trabalha na metropolitana, acha que é, às vezes, o patrão do professor. Então, o professor tem uma série de patrões, e muita gente que está lá nas metropolitanas da vida está lá porque não aguentou a sala de aula, está lá tomando tarja preta, mas acha que o professor que está na sala de aula é empregado deles. Isso acontece muito e muito no dia a dia da escola. E qual é? Aí nós precisaríamos de um caminho muito longo, porque nós, professores, não fazemos propaganda do nosso trabalho. A escola não faz propaganda, né?
quando, vai ter Enem, o Enem é pauta dos noticiários. Mas o dia a dia da escola pública não é pauta, não é pautado. Parece que a escola é um lugar privado. E a propaganda, aquilo que nós fazemos de bom, também nunca aparece. Também, por causa daquilo que eu falei, a escola está sem narrativa. Todo grupo social só se empodera a partir do momento que ele tem narrativas. Aí tem que entrar o filósofo da educação. Aí tem que entrar o pensador da educação. Modestíssima parte, esse é o objetivo desse canal. Apresentar a narrativa do professor, apresentar a narrativa do magistério e apresentar a narrativa de um professor que é um pensador, que é um filósofo da educação, para poder falar, apresentar, fazer a narrativa, porque a escola, o professor, está sem narrativa. E por que alguns grupos são empoderados? Porque eles têm a narrativa. O setor financeiro, o capitalismo financeiro do Brasil, conseguiu colocar, se utilizando da figura do Banco Central, da ideia de teto de gastos. Teto de gastos. Teto de gastos. Teto de gastos. Então, toda vez que o governo quer investir na infraestrutura para melhorar a vida, teto de gastos. Teto de gastos. Como se o teto de gastos fosse um paradigma econômico do mundo todo. E não é. Foi uma coisa construída aqui e a narrativa do setor financeiro tomou conta de toda a imprensa que trabalha com o paradigma do teto de gastos, com o paradigma do tripé econômico, né? Superávit primário, câmbio flutuante e controle da inflação. E esse tripé econômico ele foi feito no sentido de conter os gastos públicos, porque hoje há uma separação entre o povo do Estado e o povo do mercado. O povo do Estado é esse povo que precisa de hospitais públicos, escola pública, saneamento básico, infraestrutura, para ser atendido pelo Estado. E o povo do mercado é aquele que pensa no orçamento público como fonte de pagamento de dívidas a si. E essa narrativa do povo do mercado tem superado a narrativa do povo do Estado. E nós, professores da escola pública, somos povo do mercado? Não, nós somos povo do Estado. Nós somos povo do Estado. E como povo do Estado precisamos nos posicionar, inclusive do ponto de vista econômico, porque nós precisamos de orçamentos públicos para termos valorização, inclusive, no nosso salário. Então, a narrativa do professor precisa aparecer. Eu, inclusive, em conselho de classe, eu falo quase nada, até porque trabalho em tantas escolas, então estou sempre chegando atrasado. E eu gosto de ouvir professor. Eu gosto de ouvir professor. Eu gosto de colher. Depois que eu colho e eu penso devagar, eu estou sempre atrasado, né? Eu penso devagar. Eu sou um pouco lento, inclusive eu não consigo acompanhar o ritmo das pessoas. Então, no conselho de classe, às vezes já está na turma 3013, eu ainda estou na 2002. Então, qual turma agora? Esse aluno é de qual turma? Eu sou um pouco lento para acompanhar o ritmo, por isso que eu não dei certo na vida como funcionário, como empregado da loja A ou B. Só consegui trabalhar regularmente quando eu descobri o talento de ser locutor comercial. Aí, como locutor comercial, eu conseguia trabalhar no meu ritmo, no meu tempo, né? Eu poderia estar com a mente na lua, mas falando ali dos produtos como se tivesse 100% ali. Então, eu podia trabalhar no meu tempo. Então, é isso. A gestão pública tem interferido muito na gestão, no dia a dia da escola. E no conselho de classe, a gente trata do dia a dia da escola. Não há como tratar de militâncias e mais militâncias no dia a dia da escola, no conselho de classe. Mas nós precisamos conversar com a sociedade. A nossa narrativa precisa chegar à sociedade. Esse canal, ele tem esse objetivo. Se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, até que ponto? Boa pergunta.
mas o objetivo desse canal é elevar a narrativa do magistério, elevar a narrativa do professor, elevar a demanda do professor, elevar a minha narrativa, também esperando que você faça a tua, que você faça o teu canal, que você faça a narrativa, e vamos inundar a sociedade com a narrativa do professor. Porque se nós não tivermos narrativas diante da sociedade, vai ser narrativas mesmo, narrativas filosóficas que criam conceitos a respeito da educação. E o meu livro está saindo, hein? O meu livro está saindo sobre a loucura. Não vou falar o nome, não vou falar o título para não dar spoiler. Mas precisamos também de professores, escritores. Não apenas os da universidade, mas da escola pública. Precisamos de narrativa, precisamos de professores, escritores que sejam lidos e precisamos colocar a nossa literatura lá na Bienal do Livro. Por que não o Estado não ter um espaço, alguns estandes, para que os professores e escritores promovam o seu material? Vamos fazer isso. Eu penso daqui a 1 ou 2 bienais, eu vou estar lá com o meu livro sobre a loucura. E também vai chegar o livro sobre erotismo na educação. Vai ter gente que já... Calma, pessoal, calma. Eu vou falar sobre erotismo na educação, mas calme, eu não vou falar sobre pornografia na educação. É sobre erotismo. Ok? Então, é isso aí. Precisamos colocar a nossa narrativa nessa sociedade a qual pertencemos. Se nós não fizermos a nossa narrativa, se ela não for ouvida, se ela não for colocada, continuaremos desempoderados. E as pessoas das metropolitanas da vida vão continuar se sentindo patrões de nós, professores. Porque como existe a dimensão da gestão sobre o pedagógico, nós vamos na metro muitas das vezes e o secretário que está nos atendendo nos olha com uma cara de má vontade, né? E vão mandando demanda para a escola, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Um montão de cacique, mas ninguém chega, ninguém se apresenta. Poderiam mandar algumas dessas pessoas para fazer parte do dia a dia da escola, porque as escolas estão esvaziadas de grupos de apoio. É isso aí. Eu gosto de falar, né? Falar faz bem, né? Falar faz bem. Voltamos em uma próxima oportunidade, ok, galera? Vocês são do coração.